Olá, bem-vindo a este vídeo, bem-vinda ao nosso canal. Antes de falar sobre os relacionamentos, continuar aqui na nossa série, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a participar desse movimento de expansão da consciência, de mostrar outras possibilidades, de aprofundar o autoconhecimento, para que juntos a gente vá criando novas possibilidades, criando um novo eu, uma nova identidade e quem sabe uma nova terra. Hoje eu gostaria de falar, ainda a respeito dos relacionamentos, sobre os ex, sobre aqueles que vieram antes do relacionamento atual. A gente já falou no primeiro vídeo sobre as 3 ordens do amor ou 3 leis sistêmicas. No vídeo anterior a gente falou sobre o quanto o relacionamento de um casal é uma oportunidade de cura e de encontro com a sombra, né? E o quanto isso muitas vezes é difícil, mas é só olhando para essa sombra, curando as nossas dores, as nossas carências, que a gente pode estar no nosso lugar como adultos, se relacionando de uma maneira madura. E daí uma outra dificuldade que se apresenta muito em atendimentos é a questão dos ex. Às vezes não é uma questão que a pessoa traz, mas quando a gente vai fazer uma constelação ou quando a gente vai fazer um processo terapêutico, a gente percebe que a presença desses ex sistemicamente tem a ver com os problemas no casamento, na relação atual. Por quê? Lembra que a gente falou que uma das leis sistêmicas é a questão da hierarquia, né? E também a gente falou sobre o pertencimento, que cada um tem o seu lugar. As pessoas com quem a gente se relacionou antes, elas também têm o seu lugar. Quando a gente casa com alguém, a gente não está casando só com essa pessoa no presente. A gente está casando com quem essa pessoa foi, com as experiências que ela teve, com os aprendizados que ela teve, com tudo o que se passou na vida dessa pessoa para que ela chegasse até aqui. E uma das coisas que muitas vezes são excluídas são os relacionamentos anteriores. Embora o relacionamento atual ele tenha precedência, ele seja mais importante do que os anteriores, esses não podem ser excluídos. Porque muitas vezes quando a gente exclui, vamos supor, esse homem casou com esta mulher, só que antes ele foi casado mais 2 vezes. E aí vamos supor que essa mulher, ela não queira de jeito nenhum que ele mencione esses casamentos anteriores. Ele não quer que ele tenha nenhum tipo de amizade ou de envolvimento com essas pessoas do passado, exige que rasgue fotos, que não fale sobre aquilo que já passou, o que algumas vezes acontece, né, nos relacionamentos por aí. Quando essa pessoa nega que esse outro teve esses casamentos anteriores, é muito comum que aconteça que a filha do casal passe a representar uma dessas ex. E às vezes desenvolve uma rivalidade terrível com a mãe, uma competição, às vezes uma raiva, um ódio que não sabe de onde vem, porque dentro dessa dinâmica familiar, essa filha muitas vezes está desempenhando o papel daquela que foi excluída, daquela que não foi mencionada. E a gente, na visão sistêmica, precisa dar o lugar a todos. Se nesses relacionamentos anteriores houve filhos, né, de casamentos passados, essa relação é ainda mais forte. E isso nunca pode ser negado pelo novo parceiro, pela nova parceira. Esse filho tem o seu lugar. E esse filho, inclusive, ele veio antes dos filhos que a pessoa pode ter tido no novo relacionamento. A exclusão desses filhos de casamentos anteriores gera muitos problemas.
às vezes, inclusive, questões relacionadas a vício, às vezes relacionadas a doenças graves, né? E você pode encontrar isso na literatura, nos livros do Bert Hellinger, e você pode ver isso participando de uma dinâmica de grupo de relações familiares, o quanto é comum o desenvolvimento de problemas graves por não dar o devido lugar aos relacionamentos anteriores. Mas vamos supor que nem tenha sido um relacionamento tão importante a ponto de gerar novas vidas, não tenham tido filhos, ou não tenha sido um casamento, mas houve um envolvimento, foi um namoro do passado e essa pessoa teve importância. Essa pessoa, na visão sistêmica, precisa ser honrada e ter o seu lugar da mesma forma, porque cada vez que eu nego aquilo que eu vivi, eu estou excluindo uma parte minha. E eu tive aprendizados nisso tudo, eu tive experiências, eu aprendi sobre o amor, eu aprendi sobre sexualidade, eu tive a oportunidade, de repente, de viajar para outros lugares, conhecer outras pessoas. Isso faz parte de quem eu sou. E na hora em que o meu parceiro nega isso tudo que eu vivi, ele está negando uma parte minha. Quando eu nego uma parte minha, ou quando eu aceito que alguém esteja negando uma parte minha, eu me enfraqueço. E aí, dentro dessa dinâmica, nesse novo relacionamento, eu passo a não ser mais aquela pessoa por quem ele se apaixonou, ele passa a não ser a pessoa por quem eu me apaixonei, porque uma parte minha está sendo excluída. E daí eu sinto insatisfação porque aquela pessoa não é mais tão interessante, porque aquela pessoa não é mais tão vibrante, não é tudo aquilo que eu conheci num primeiro momento. Então, perceba o quanto é importante que cada um tenha o seu lugar, que aquilo que eu vivi tenha o seu lugar, mesmo que seja hierarquicamente é o contrário, né, da família de origem. O relacionamento atual, ele precede, ele é mais importante, é diferente da família de origem, que aqueles que vieram antes são maiores, mas mesmo assim eu preciso dar lugar a esses relacionamentos do passado, conversar sobre isso. Isso não significa que essa pessoa ela precisa entrar em detalhes sobre a intimidade que ela viveu no relacionamento anterior. Muito pelo contrário, o Bert Hellinger fala que a intimidade ela só diz respeito ao casal, que ela não deve ser compartilhada. Não deve ser compartilhado com amigos, não deve ser compartilhada com outros parceiros e muito menos com filhos, né? Que é uma dinâmica totalmente doentia, mas que acontece, que é das mães principalmente quererem falar com os filhos sobre seus problemas íntimos, seus problemas sexuais, sobre a não existência de uma vida sexual com os filhos. E isso também gera problemas para esse casal. Então, o que eu queria apresentar hoje sobre essa questão dos ex é isso. Principalmente essa dinâmica que acontece muito, que é da filha ou do filho representar os ex-parceiros, criando conflitos entre esse casal por esse lugar não ser respeitado. Então, comenta aqui para mim, conta como é o seu relacionamento com os ex do seu parceiro, com as ex da sua parceira, do seu parceiro, e como essa dinâmica se estabelece, se há respeito, se cada um tem liberdade para falar sobre o próprio passado e como é a dinâmica dos filhos, se você percebe alguma compensação das exclusões que foram feitas. Gratidão por me acompanhar até aqui, espero que tenha feito sentido para você e até a próxima.